Bem-vindos e bem-vindas à palestra Mitos e os Conflitos do Dia a Dia. Meu nome é Elias Ribeiro, sou psicólogo, tenho CRPI para poder verificar, minha especialização é em neuropsicologia. E hoje eu quero falar um pouco de como a mitologia influencia a cultura contemporânea. Eu já tinha feito essa palestra antes presencialmente, mas também já tinha colocado no ar no meu canal pessoal, agora coloco também no Psiconerd e outras redes relacionadas. Então, se você está vendo isso por qualquer outro meio, dá uma conferida também no canal do Psiconerd, onde eu também posto outros vídeos até menores sobre psicologia e sociedade, contemporaneidade, comportamento, coisas assim que afetam, né, nossa vida no dia a dia. Essa palestra está no formato original, não fiz atualizações dela, nem imagem, nem informação, então vai ser uma reintrodução a ela e espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa que você queira acrescentar, não sou perfeito, eu posso errar também, então vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou adorar e conferir, beleza? Então, para começar, uma frase aqui do Joseph Campbell, importante na área de mitologia, principalmente quando a gente fala de mitologia moderna. Para quem não conhece o Campbell, ele associa os estudos de Jung, um psicólogo, o pai da psicologia analítica, com a mitologia moderna. Ele fez uma associação e os trabalhos dele foram muito utilizados, principalmente no cinema, inspiraram franquias como Star Wars e, enfim, ele foi uma referência quando o assunto é mitologia moderna e o poder mitologizante da sociedade, né? Quando a gente usa a mitologia para construir nossa sociedade, está mais presente na sociedade do que você imagina. Então vamos lá. A frase diz o seguinte: não precisamos nem mesmo nos arriscar sozinhos no caminho, pois os heróis de todos os tempos já foram à nossa frente. O labirinto já é bem conhecido, só temos que seguir os passos do herói. Essa é uma referência ao significado, ao poder do mito. Ou seja, o mito ele existe, seja lá qual mito nós estamos falando, seja os mitos contemporâneos, seja os antigos, seja um filme de super-herói, seja uma história de um cavaleiro medieval, eles servem para contar sobre obstáculos, sobre dificuldades que a sociedade tem, mas da perspectiva de um herói mitológico, de um herói que não existe, mas com problemas que provavelmente você tem, fazendo uma analogia, claro, com a sua vida. Você já vai entender se não ficou muito claro. Então, antes de mais nada, antes de entrar no assunto da mitologia, nesse momento contemporâneo, o que é mito? A gente precisa entender o que é mito. Há uma confusão sobre o que são mitos. Muitas pessoas se confundem com a palavra e tomam como algo, né, acreditam que significa algo que não é verdadeiro, uma mentira, que o mito vem de mentira. Mas, na verdade, não é bem assim. Os mitos são confundidos com mentiras no senso comum, tá com um erro de digitação ali. Os mitos também são confundidos com superstições. Então, o que é o mito? Mitos são verdades em forma de história, como bem coloca o Joseph Campbell. Mitos são histórias de nossa busca de verdade, de sentido, de significação através dos tempos, segundo Bill Moyers. O mito é uma forma, é uma história que você conta, né? É uma história fictícia, uma história com personagens fictícios, muitas vezes com elementos fictícios. Às vezes no mito tem coisas que não são possíveis, humanamente falando, feitos sobre-humanos, a magia, várias coisas, né, dependendo do mito que nós estamos falando. Mas, na verdade, ele é uma história que traz uma verdade por trás. O mito, apesar de todo elemento fantástico, então, quando eu falo de mito, eu não falo só do cavaleiro medieval, fadas, essas coisas. Eu falo também do mito moderno, um filme do Super-Homem, ou Superman, como agora é mais chamado, um desenho do Dragon Ball. Então você tem o mito aí como uma história, a história é fictícia, você não acredita de verdade, né, que aquele personagem existe, mas existe uma coisa por trás, todo um aprendizado por trás dele. Então o mito ele acaba tendo um papel educativo na vida das pessoas. Ele te ensina a passar por certos obstáculos, mesmo sem você perceber. Esse era o papel dos contadores de história. Era inventar histórias, contar histórias, às vezes bem fantasiadas, para mostrar para os jovens, principalmente, é claro, os desafios, os medos que eles iriam sentir, e também trazer um pouco de esperança, né? Mostrar que é possível superar certos obstáculos. As verdades contidas nos mitos e em doutrinas religiosas estão
por muitas vezes disfarçadas e deformadas através de símbolos. Quando a gente fala em mitologia, a gente acaba incluindo a religião, não porque a religião seja considerada uma mentira, algo assim, não. Não é isso também que a definição de mitologia traz. A religião, ela é considerada um mito porque ela conta histórias para contar verdades. Então, independente da sua fé, a gente trata várias histórias como se fossem mitos, mas não quer dizer que estejamos chamando de mentiras, tá? Por exemplo, pegando o cristianismo, que é mais comum no Brasil, Jesus contava verdades através de parábolas. Então, o mito é mais ou menos isso. Você conta uma história que você sabe que não é exatamente uma história, é um fato concreto, né? É uma história que você inventou ali para dar uma lição a alguém. Você está ensinando alguém através daquela história. Uma parábola é como um mito. Ela não é uma história feita para alguém acreditar que aquilo ali aconteceu do jeito que está sendo falado, verosimilmente, mas que tem uma verdade, tem uma lição por trás daquela parábola. Aqui uma frase do Sigmund Freud: o caso é semelhante ao que acontece quando contamos a uma criança que os recém-nascidos são trazidos pela cegonha. Nesse caso, também estamos dizendo a verdade através de uma expressão simbólica, pois sabemos o que essa grande ave significa. Você não vai descrever para a criança como é que os bebês são concebidos. Então você cria uma verdade fantasiosa para explicar para elas como os bebês vêm. Só que a cegonha, aí, no caso, tem uma linguagem simbólica. A cegonha está falando de coisas que são dos adultos, né? Os adultos sabem do que se trata, mas a criança ainda não está preparada para entender todos aqueles fatos. Então você cria uma história para saciar aquele aprendizado dela, para iniciar um sentido ali. Mais na frente, com o amadurecimento dela, ela vai entender, vai sair do simbólico e vai entender de fato o que aquela cegonha significa. Os mitos é mais ou menos a mesma coisa. Quando você entra num cinema, por exemplo, e você, sei lá, assiste o filme dos Vingadores, você sabe que tudo que está acontecendo ali é um mito. Mas você tem uma suspensão de descrença naquele momento, você aproveita o filme. Quando você sai do cinema, você pega aquela história e faz analogias. O que aconteceu comigo foi mais ou menos o que aconteceu com o Capitão América. A decisão que o Homem de Ferro tomou foi muito parecida com uma coisa. Você faz associações mesmo sem perceber, porque há uma lição incluída ali. Então os mitos eles estão presentes desde as épocas antigas até as atuais. Os antigos também nem sempre acreditavam de verdade nos mitos, embora fosse mais tomado como verdades nos tempos mais antigos. Os mitos não eram acreditados. Muitos mitos não eram necessariamente tidos como verdade para o povo antigo, apesar de muitos deles acabarem tendo tomado sim. Mas é importante entender que tem essa verdade por trás, ou seja, um campo simbólico. Então, qual é a importância dos mitos no dia de hoje? Muitas pessoas menosprezam a importância do mito porque supostamente vivemos uma sociedade movida à razão. Na verdade, para a pessoa se questionar isso, ela já saiu da razão. Porque a razão ela tenta buscar um sentido. Quando você fala de mito, você precisa também buscar a razão do mito. E isso não é verdade. Ou seja, o mito ele tem sim um papel. Ele tem um papel social, principalmente com os mais jovens, com crianças e tal. A nossa sociedade depende de rituais e místicas, que muitas vezes são colocados como situações sociais ou antropologia, embora não esteja errada a comparação. Às vezes você usa o mito no seu dia a dia, você pode ser um homem, uma mulher adulta, e fala assim, mas eu nunca usei o mito no meu dia a dia, mas às vezes já usou. A gente vai ver os exemplos aqui para mostrar para você como é que o mito está imbuído na sociedade. Você tem rituais cotidianos, às vezes eventos sociais, que tem ritos às vezes de passagem, ritos às vezes de poder, que só tem carga, só tem importância porque foram mitologizados, ou seja, porque tem uma carga simbólica por trás. Aqui tem uma citação do Campbell em 87. Considere-se a posição dos juízes na nossa sociedade, que Campbell encarava em termos mitológicos, não sociológicos. Se essa posição representasse apenas um papel, o juiz poderia vestir na corte um terno cinza em vez da negra toga magisterial. Para que a lei possa manter autoridade além da mera coerção, o poder do juiz precisa ser ritualizado, mitologizado. O mesmo acontece a muitos aspectos da vida contemporânea, dizia Campbell, da religião e da guerra ao amor e à morte. Está citado Campbell aqui, mas na verdade foi o Moyes que falou citando Campbell. Por isso que tá aí em terceira pessoa, não é porque o Campbell ficava se citando em terceira pessoa, não, gente.
Então, voltando aqui ao exemplo, o que ele quis dizer com isso? O juiz tem um poder legal, ele tem um poder legitimado pelo Estado, o juiz pode dar uma sentença. Então, por que o juiz geralmente usa uma toga preta, principalmente ministro de STF ou juízes assim, de altas cortes? É porque existe uma mística social. Você se veste de uma determinada maneira para passar uma certa imagem. Você não precisa ir necessariamente num tribunal, num juiz, para poder ver isso. Um jovem que bota um boné com uma marca famosa, uma bermuda riada, uma camisa de time, todas essas coisas são poderes mitologizantes, não te dá poder nenhum, não faz absolutamente nenhuma diferença em si como ser humano, mas te dá uma certa liberdade de ter certos comportamentos. Você se sente fazendo parte de algo, te legitima a fazer alguma coisa que não necessariamente precisa daquela roupa, mas você acaba tendo uma espécie de poder por causa do mito por trás daquilo. A gente vai ter alguns exemplos mais claros, né, de como o mito está presente na sociedade. Aqui, por exemplo, tem um soldado BOP com toda a sua indumentária. Claro que tem coisas ali que são realmente importantes. Um capacete, um óculos tático, tem a arma de operação dele, a joelheira. Isso tem uma função. Mas por que o BOP, por muitos anos, agora parece que a farda mudou, né? Mas vamos manter aqui a imagem, que esse slide é um pouco mais antigo. Mas vamos manter essa imagem aqui para você entender. Qual o conceito por trás disso? A roupa escura é um dos principais símbolos da mística e da identidade do BOP, cujos soldados são conhecidos como homens de preto. Existe um certo poder que a farda, não só do BOP, mas o uniforme se passa às pessoas. O que legitima o policial, na verdade, na prática, é a lei. É a lei que permite o policial a agir como policial, a poder prender, a fazer patrulhas, a portar uma arma. Mas quando o soldado BOP vai para uma operação, faz uma incursão, ele usa a farda preta, embora pareça que não é mais comum hoje em dia, a ideia é ter uma espécie de vantagem psicológica. Por quê? Porque a roupa preta ela pode não ser muito útil em ambientes urbanos, ela é quente, mas causa a ideia de um certo poder, ou talvez para alguns pode ser a morte, né? Enfim. Da mesma forma que o logo do BOP, que tem a caveira, né? Embora a discussão sobre a caveira do BOP ela é muito ampla, existem também mitos por trás dessa caveira, né? Em tese seria a vitória da vida sobre a morte, né? Porque ela tem uma faca atravessando o crânio. Mas essa discussão é muito ampla, tem gente que não concorda, também discute se é origem, que teria origem lá na derrota do nazismo, mas independente da real origem da faca na caveira e da roupa preta, o BOP, por exemplo, é um grupo que geralmente utiliza da mítica para poder levar vantagem psicológica numa situação, por exemplo, de confronto. Isso é um exemplo prático, um caso nas Forças de Segurança Nacional. Aqui, por exemplo, como eu falei, esse slide é antigo, tá, gente? Eu não estou favorecendo político A nem B, tá? Só para deixar claro aí, para evitar polêmica. Mais um exemplo de uso místico. A passagem de faixa presidencial. Quando nós trocamos de presidente, independente de ser um aliado ou não, é tradicional que um presidente passe uma faixa para o outro. Isso mudaria o resultado de uma eleição? Isso mudaria, de fato, quem for legitimado pelo poder? Não. Mas tem um símbolo. Quando um presidente reconhece o outro, o anterior reconhece o atual, há uma passagem simbólica, legitima diante do pensamento coletivo do povo, de que há um poder ali. A faixa presidencial não causa poder nenhum, mas ela é considerada algo mitologizante, é um rito de passagem, por exemplo. Você tem um ritual, que é a passagem da faixa, e você tem um símbolo ali, que é a própria faixa. Então, não tem um poder real na faixa, na verdade ela pode ser rasgada, queimada, roubada, ela pode acontecer várias coisas com ela. E isso não impediria, por exemplo, de alguém assumir a presidência do Brasil. Os presidentes e presidentes que vierem vão provavelmente fazer o mesmo rito, salvo alguma coisa fora do normal, alguém que não faça, mas até hoje houveram poucos casos, né, de que não houve a passagem de faixa, até porque existe um certo respeito à bandeira, também outra coisa mitologizante, né? A bandeira ela não tem poder real, mas tem pessoas que se emocionam, por exemplo, com a visão da bandeira. Então, você vê que o mito está muito presente, apesar das pessoas muitas vezes não reconhecerem, ele faz você mudar seu comportamento diante de situações, muda seu pensamento, muda seu comportamento. Outro rito de passagem, por exemplo, aqui é o luto.
É importante que a gente vá ao enterro, que a gente faça a despedida apropriada das pessoas, dê encerramento. Aqui eu coloquei uma frase um pensamento, na verdade, né, da Maria Júlia Kovacs. Os rituais ajudam a organização física e psíquica em situações de perda e morte. Os rituais coletivos congregam as pessoas de uma comunidade e os familiares enlutados, oferecem um sentimento de pertencimento e acolhimento e ajudam na construção de significados em relação à perda. O importante é que os rituais possam fazer sentido para aqueles que estão vivendo a dor da perda e que incluam as crianças sempre lembrando de informar e esclarecer a elas o que está acontecendo. Aqui está específico para o rito de perda, né? Ou seja, o luto, a perda, a morte mesmo, né? De alguém querido. Então, quando esses ritos que nós temos, não só com o funeral, mas também o rito de nascimento, o batismo, nós temos vários ritos, né, na nossa sociedade. Mesmo os não religiosos têm também seus ritos, seja numa festa, uma comemoração, é um rito. Se você fez uma festa para comemorar algo, mesmo que você seja ateu, que você seja... Não importa se você é ateu, se você acredita em Deus, ou você é de uma outra cultura, não importa. Se você fez uma festa, já fez alguma comemoração, você já fez algum rito. Existem ritos, nós fazemos ritos mesmo sem perceber. E isso é importante porque nos ajuda a organizar, esclarecer, criar laços, criar uma rede de proteção. Então tem esse poder social importante. Tem muito a ver também com a saúde mental. Se a gente vivesse simplesmente por viver, nossa vida seria muito curta, chata, provavelmente a gente não aguentaria chegar tão longe. Os mitos se renovam, os mitos vão renovando à medida que mudamos a nossa forma de contar a história. Aqui nós vamos entrar agora na contemporaneidade do mito. Vamos fazer um teste. Vamos ver se você adivinha que personagem é esse. Ele é filho unigênito, enviado para que o mundo não pereça. Pensa um pouquinho antes de responder. Pensou? Aposto que você deve ter respondido Jesus ou alguma entidade religiosa. Não, essa é a história do Superman. Entendeu? Olha só como é que o mito ele se renova. Vamos fazer outro teste. Deu a vida para salvar o mundo e retornou para trazer esperança. E aí? Quer pausar o vídeo e pensar? Pensou? Eu aposto que você respondeu a mesma coisa. Ou repetiu que é Jesus, ou falou do Superman, mas na verdade foi o Goku. O que eu quero dizer com isso? Sem faltar com respeito à religião nem nada, é claro. Mas os mitos eles sempre se renovam. As histórias antigas elas são recontadas várias vezes. Não existe história original. O jovem de hoje passa exatamente pelas mesmas caminhos do jovem anterior. Da mesma forma que eu fui jovem, passei pelas mesmas coisas que meu pai passou. Só muda a tecnologia, a contemporaneidade, a forma de contar a história. Se era contado oralmente, passou a ser por livro. Se era por livro, passou a ser por rádio. Se era por rádio, passou a ser por cinema. Se era por cinema, passou a ser pelo streaming. Então, continua a mesma coisa. Todo jovem acha que vai fazer uma revolução. Todo jovem acha que tem um político certo. Todo jovem ele tem um caminho de aprendizado. E está muito certo, porque ser jovem é isso. Por que eu estou destacando tanto o jovem? Porque geralmente, quando a gente fala em mitos, eles geralmente são voltados mais para quem é jovem. Não quer dizer que alguém mais velho não aprenda. Na verdade, as pessoas devem sempre estar em contínuo aprendizado. Seja jovem até com 75 anos ou mais. Por quê? Porque o jovem é sempre associado a alguém que está aprendendo, está descobrindo o mundo, tem energia para fazer mudanças. E se você parar para pensar, qualquer pessoa pode ser jovem, se for por esse sentido. Se o jovem é aquele que vai provocar uma revolução, uma grande mudança, esse jovem pode ter 65 anos de idade e de repente ele descobriu uma forma de ajudar todo mundo. Por que não? Então, de qualquer forma, o mito ele tem esse papel de sempre se renovar e falar uma linguagem cada vez mais jovem. Se o jovem de hoje gosta de ver Dragon Ball, o Dragon Ball vai contar a mesma história. Entendeu? Como é que funciona essa renovação do mito? A diferença é que a gente não chama mais de mito, mas é um mito. Aqui também tem um pequeno comparativo usando o budismo, né, e Star Trek, ou melhor, Star Wars, desculpa, eu sei que as pessoas se ofendem com esse tipo de erro. Eu gosto das duas franquias. Aqui tem a história de Mara tentando Buda, né? Buda foi tentado a mudar o mundo, e sofreu uma tentação que também é muito lembrada com a tentação de Cristo, também é feita essa analogia. Mas vamos fazer aqui com a comparação com a cultura pop, né? Desse para esse. Então, Mara tenta Buda, convence ele a fazer grandes feitos, ir para aquele lado, fazer
Enfim, né, depois vale a pena você dar uma lida na história, até porque eu não sou budista, então posso cometer um erro ao tentar retratar a história aqui de forma mais concisa, e longe de mim querer desrespeitar a religião, mas ali há uma tentação de que Buda poderia usar do seu divino aí para poder mudar o mundo e piriri pororó. Depois você dá uma lida com mais detalhes, mas acontece algo parecido, por exemplo, no filme de Star Wars, né? Daqui nós temos uma renovação aqui, que o Darth Vader ele tenta o Luke, nossa língua está travando muito. O Darth Vader ele tenta o Luke, para quem conhece a história, ele convence o Luke, que é um Jedi aí recém-treinado, durante um combate, ele está lá numa situação de quase derrota. O Darth Vader, nessa cena aqui especial, você vai ver que a mão dele está estendida aqui. Ele tenta o Luke e fala, né, venha para o lado negro da força e vamos conquistar o Império junto. Você pode fazer grandes feitos ao meu lado e blá blá blá. E vem aquela tentação, né? Jesus também tem uma passagem parecida. Na verdade, todas as religiões têm uma passagem assim. E o cinema também imita muito. O vilão convencendo o herói a usar o poder dele para um suposto bem maior. Mas a gente sabe que não é bem assim, que se ceder, você vai estar compactuando com algum tipo de ou regime totalitário ou com alguma entidade traiçoeira. Enfim, sempre tem aí essa questão da tentação. O herói ele sempre é tentado, ele resiste à tentação para depois tentar fazer da maneira certa aí a sua mudança no mundo. Aqui eu não posso executar o vídeo porque é o seguinte, teria o plantão da Globo que, sabe, aquele mas como isso vai rodar na internet, posso ter problemas, strike, mas você provavelmente lembra dessa musiquinha. Então, toda vez que aquela musiquinha tocava, aquele tem. Então, você nem precisava ver a notícia, já dava uma sensação de mau presságio. Seu coração já até batia mais rápido. Sim, isso também é um poder mitologizante, é um cântico de mau presságio, como está no slide. Você já sabe que aquilo ali representa algo ruim, algo com um senso de urgência, algo que pode fazer uma grande diferença na sua vida, vai te impactar no mínimo emocionalmente. E a Globo sabe disso. Na verdade, não só a Globo, mas qualquer emissora de TV e qualquer canal do YouTube. Não existe ninguém que não use isso. Entendeu? Principalmente o recurso da música é usado para convencer você que algo é mais urgente que talvez devesse ser. Então vamos falar um pouco do início da jornada do herói, as lições que os mitos nos ensinam já ao nascer. Vamos aqui mais uma citação. A aventura do herói pode ser resumida no seguinte: o herói mitológico, saindo de sua cabana ou castelo cotidianos, é atraído, levado ou se dirige voluntariamente para o limiar da aventura. Ali encontra uma presença sombria que guarda a passagem. O herói pode derrotar essa força, assim como pode fazer um acordo com ela e penetrar com vida nos reinos das trevas. Batalha com o irmão, batalha com o dragão, oferenda, encantamento, pode da mesma maneira ser morto pelo oponente e de ser morto, desmamento, crucificação, além do limiar. Então o herói inicia uma jornada por um mundo de forças desconhecidas e não obstante estranhamente íntimas, algumas das quais o ameaçam fortemente, ao passo que outras lhe oferecem uma ajuda mágica, auxiliares. Quando chega ao nadir da jornada mitológica, o herói passa pela suprema provação e obtém sua recompensa. Esse é o resumo de todas as histórias do herói e é o que nós vamos ver. É uma citação do Campbell também. O herói é sempre nós, o herói sempre faz referência ao nosso eu. O herói é sempre uma analogia a nós mesmos em nossa inesperada jornada em busca da nossa individualidade. Todo herói nasce inesperadamente, nós nascemos inesperadamente. Nosso nascimento, da nossa perspectiva, é inesperada. A gente não pediu para nascer, a gente simplesmente começou a existir. A jornada do herói é uma analogia ao que Jung veio a chamar de processo de individuação. Os antagonistas são representações de desafios mundanos, da tentação até um risco de vida real. A mortalidade, aliás, é parte importante da jornada do herói. Sem a morte, a sua jornada não faria sentido. O processo de individuação que eu falo aí é nosso processo de amadurecimento, um processo de autoconhecimento para a gente chegar no nosso eu completo. Eu não vou entrar em detalhes porque é algo mais da psicologia e eu também não quero tomar
deixar essa versão da palestra tão extensa, mas a gente vai falar um pouco disso durante esses slides ainda. O processo de individuação. O processo de individuação, em sua essência, é a tendência instintiva a realizar plenamente potencialidades inatas. Ou seja, você tem coisas a realizar na vida e você já tem a tendência de tentar realizar essas coisas já inata em você. Não é predestinação, nada mágico assim não, tá, gente? Mas você vai ter tendência a procurar coisas. Você vai ter tendência a procurar companhia, a procurar comida, a procurar várias coisas. E à medida que você vai saciando as coisas básicas, você vai querendo coisas melhores. Então você tem um processo de amadurecimento, de crescimento pessoal, e isso é o processo de individuação. Quando nascemos, somos aquilo que nos dizem que somos, o que Lacan veio a chamar de ser falado. Mas depois surge a necessidade de nos tornarmos o ser falante. Ou seja, primeiro, alguém disse qual é seu nome, qual é a roupa que você vai vestir, o que você vai comer. Só depois você realmente se torna um indivíduo. Só depois você realmente toma uma decisão em sua própria vida. Você se torna alguém, um eu. Então, tudo isso faz parte de um processo. Infelizmente, as pessoas estão cada vez menos sendo menos bem-sucedidas nesses processos. Basta ver a quantidade de gente tendo ataque histérico em redes sociais. Enfim, isso é um assunto para um outro momento, mas é um processo importante que cada vez menos as pessoas têm feito. O herói está sempre em busca de sua realização, seu lugar no mundo. Por isso, a princípio, sempre há um mentor, alguém mais experiente que o ajuda a iniciar sua jornada, muitas vezes oferecendo as ferramentas para que o herói inicie a jornada. Você sempre tem alguém que vai ensinar o herói a fazer algo. É uma referência aos nossos pais, nossos professores, alguém que exerce um papel importante nessa vida. Na maioria das vezes, quase sempre, é alguém bem mais velho, até porque precisamos de alguém que já tenha passado pelas experiências para que a gente possa aprender, mesmo que a gente não reconheça. Existe uma tendência do jovem, por causa de um fenômeno chamado reatância psíquica, de tentar resistir a certos ensinamentos e sempre achar que ele tem as respostas que os mais velhos falharam, algo assim. É normal, faz parte do processo de amadurecimento. Ele não pode ficar preso nesse pensamento. Mas acontece. A verdade é que o jovem ele sempre recebe as ferramentas dos anteriores. E isso acontece o tempo todo, e um dos elementos que permite o jovem ter essas ferramentas também é a ciência. Só que para você obter a ciência, você precisa do aprendizado. Do aprendizado você precisa de todo mundo que veio antes, porque ciência é acúmulo de conhecimento. Então você precisa que haja um ciclo de uma geração anterior dando à próxima geração. Essa próxima geração ela precisa primeiro das ferramentas da geração anterior. Aí sim, com essas ferramentas, ela consegue avançar um pouco mais. E ela vai fazer o mesmo processo com a próxima geração. Ela vai envelhecer e vai passar para a próxima, e assim vai sucessivamente. O início da jornada. Em várias dessas histórias, a fraqueza inicial do herói é contrabalanceada com o aparecimento de figuras tutelares, ou guardiões, o que lhes permitem realizar as tarefas sobre-humanas que seriam impossíveis de se executar sozinho. Henderson L. Joseph. Então, o que isso quer dizer? É mais uma vez sobre aquela coisa do tutor, ou seja, pessoas que te ensinam, seja seu professor, seja seus pais, não importa. Sempre há figuras que já passaram ou que têm algum conhecimento que vai te dar alguma vantagem. Na vida é assim. Se você é capaz de acompanhar os slides que eu estou passando aqui, é porque você, no mínimo, foi alfabetizado ou alfabetizada. E você precisou de um professor, alguém para te ensinar isso. Aquiles, por exemplo, tinha Quiron, o centauro sábio, e mais tarde o mesmo personagem reaparece nas aventuras do Percy Jackson. Ou seja, você tem aqui a figura do tutor já na mitologia. As figuras tutelares representam a totalidade da nossa psique, ou seja, o reconhecimento das nossas fraquezas, mas também das nossas forças. Aqui está com um conceito um pouco mais amplo. Ao mesmo tempo que nós temos pessoas que vão nos ensinar coisas, nós também temos vantagens e desvantagens psíquicas. Então, o tutor ele também pode ser essa totalidade psíquica. Na verdade, não dá para separar uma coisa da outra. Você tem aprendizados no seu processo de individuação através de figuras dos sábios, você tem pessoas reais que são esses sábios, mas você também tem elementos inconscientes que vão tentar reunir esses elementos, né, seja as suas vantagens, as fraquezas que você precisa aprender. É uma coisa que ninguém tem feito muito ultimamente. Ninguém, estou sendo geral, claro. Mas as pessoas cada vez menos têm reconhecido suas fraquezas. Sem as fraquezas você não consegue fazer nada com sua força. Então, reconhecer seus pontos fracos chega a ser mais importante do que reconhecer suas vantagens, porque a vaidade humana faz com que a gente aprenda isso naturalmente. Mas a fraqueza não. A fraqueza as pessoas tendem a ter uma resistência e isso é péssimo.
Ó, início da jornada ainda. Todo herói parte de uma vida pacata e segura, passando a se expor a toda sorte de riscos, ainda desconhecidos, em busca de várias conquistas e glórias. Isso te lembra de alguma coisa? O herói sai da sua vida pacata, passando a se expor a toda sorte de riscos, muitos desconhecidos, em busca de várias conquistas e glórias. Pensa em alguma coisa, o que vem à sua mente? Pensou? Esse é você em seu lugar seguro antes de partir para um novo mundo cheio de perigos ainda inexplorados. Isso somos nós. Toda vez que a gente vai para algo novo, acontece isso. Esse processo acontece desde antes de nascermos. Como, por exemplo, no útero. Você está ali, seguro, bonitinho, quentinho, recebendo alimentação, sem boleto, sem nada para pagar. Você está numa vida muito tranquila. Aí, de repente, você nasce. Vai para um mundo doido, cheio de gente doida, cheio de gente falando besteira. E você precisa aprender a lidar com isso. E você nasce sem ferramenta nenhuma. Você precisa criar essas ferramentas, você precisa contar com seus pais, você precisa amadurecer, criar um elemento psíquico muito forte, ter um aparelho psíquico muito bem trabalhado, muito bem elaborado, para poder lidar com esse mundo. Quando nascemos, nós entramos em uma jornada de aprendizados. Temos que aprender a lidar com nossas limitações, temos que confiar em nossos tutores, temos que lidar com novas possibilidades à medida que nosso corpo se transforma. A mudança do corpo também envolve um aprendizado. À medida que nós vamos envelhecendo, desde bebezinho, a gente vai precisar aprender a lidar com nossas percepções, com o aparecimento da visão mais acuída, né? Que a gente não nasce com a visão acuída, ela vai melhorando, então melhor acuidade. Você vai aprendendo a andar, aprendendo a falar, você vai adquirindo novos poderes, mas também novas responsabilidades. Olha o Homem-Aranha aí. Então, você vai ganhando essa força e você precisa lidar com essas possibilidades à medida que você vai envelhecendo. Aí depois vem a fase que você começa a descobrir sua sexualidade, você começa a querer ter conquistas cada vez maiores. Essas conquistas podem ser sociais, podem ser emocionais. Então nós sempre temos essas passagens. Aí entra os tutores. Vou fazer agora uma analogia com o cinema. Vamos pegar aqui algumas cenas. Aqui nós temos o Tony Stark, o cara rico, playboy, isso é do filme Homem de Ferro, caso você, por algum motivo, não conheça. Tem uma vida muito segura, muito confortável, não tem problemas financeiros, se sente dono do mundo. E quase todos nós nos sentimos assim, principalmente quando somos muito jovens. Acontece uma grande virada, no caso dele ele foi gravemente ferido. Isso dá uma grande virada na vida dele, tira ele da zona de conforto dele, ele é sequestrado. Aí ele conhece uma figura de mentor, de mentoria, que vai auxiliar ele numa nova jornada. Ele precisa escapar do cativeiro dele, ele tem esse desafio pela frente, que o ajuda a ganhar uma vantagem sobre os captores dele. E aí surge, né, um Homem de Ferro, e aí você assiste o filme para não falar spoiler nenhum aqui. Isso aqui é o começo do filme, então espero que não tenha sido spoiler para ninguém. Então vamos analisar a contrariabilidade desse mito. A história do Homem de Ferro não é muito diferente de qualquer outro mito grego. Temos aqui o acréscimo de uma impossibilidade física, os estilhaços que atingiram o coração do Tony Stark, porém a figura do mentor se faz presente pela figura do Dr. Jansen. Eu sou muito ruim dessa pronúncia. Mas uma vez a figura do doutor aparece para que o herói aprenda a lidar com suas limitações. Lembre-se que no filme também, se você não assistiu ainda, no filme ele ajuda o Tony Stark a não falecer por conta dos estilhaços. Ele cria um equipamento lá para impedir que os estilhaços se direcionem para o coração dele. O doutor desaparece assim que o herói supera seus limites e passa a agir por conta própria, completando simbolicamente o amadurecimento. Em algum momento você sai da casa dos seus pais, você termina sua graduação. Então, você em algum momento amadurece e precisa abandonar seus tutores para iniciar uma nova etapa da sua vida. As etapas do Homem de Ferro são análogas à própria adolescência. Você deixa de ser o sujeito que dizem que você é para se tornar o sujeito que você diz que você é. Como Tony Stark, temos que desvestir nossas personas. Faz parte do processo de individuação que eu falei lá atrás. No caso dele, deixar de ser um empresário agressivo, bem-sucedido, que querem que ele seja, tá? Muitas vezes esses papéis sociais de pessoa bem-sucedida que a gente tem que representar não é um desejo nosso, é um desejo que disseram que nós temos, mas não necessariamente estamos satisfeitos com ele. A maioria das pessoas não está satisfeita. Acha que está, mas não está. E elas acabam desenvolvendo ansiedades, depressões e por aí vai. E ele precisa se tornar o herói que ele deseja ser. A pessoa não é um conceito da psicologia analítica. A pessoa não é uma série
seria, né, a máscara que o indivíduo usa quando está em contato com outra pessoa, para representá-la na forma de como ele deseja aparecer nos olhos da sociedade. Ou seja, as personas é a máscara que você usa para agir socialmente. Remover a máscara é a primeira etapa do processo de individuação. Se você quer descobrir seu verdadeiro eu, se você quer amadurecer, ser uma pessoa boa de verdade, você precisa desvestir a sua persona. Você precisa abandonar, entender que os papéis sociais que você representa não são você. Você tem seus próprios desejos, suas próprias dores, e o que você faz fora daí, o profissional que você é, o papel, se você for mãe, se você for pai, tudo isso também é persona. Você pode ser um pai ou uma mãe maravilhosa, mas você também tem outros desejos. Você precisa desses papéis, mas você precisa entender que também tem outros papéis que você precisa exercer para você mesmo. Aqui seria uma abertura de um seriado, acho que se não me engano seria o Power Rangers, mas também não posso colocar aqui. Mas basicamente seria também só uma analogia para mostrar heróis nascendo, mas acredito que ficou bem clara essa parte. Eu não posso colocar, porque senão o YouTube pode me dar um strike aqui. Os heróis também têm seus dragões. Na mitologia medieval, o dragão são os medos, né? Todos nós temos medos que precisamos superar. O mito antigo dizia que o dragão era o medo de você conquistar uma amada, ou de conquistar seu emprego, estabilidade financeira, que era representado por uma princesa, ou por um príncipe e um tesouro. Então o dragão sempre foi esse medo. Os heróis modernos também têm seus próprios dragões. Todo herói tem um grande mal para derrotar. Esse mal tem muito a ver com os desafios que nós temos, mentais e sociais, durante nossa vida. Esse mal sempre guarda um grande perigo real, perigo de morte, e por muitas vezes o herói perece diante desse mal. Isso é muito explorado, principalmente em quadrinhos e alguns filmes também. Ali tem a foto dos quadrinhos das HQs da morte do Superman, mas também já foi explorado no cinema, em Batman vs Superman e outros seriados, essa coisa do herói se tornar vulnerável, né? Morrer é uma necessidade do herói. A morte do herói representa um ciclo completo. Quando, por exemplo, nos despedimos do nosso corpo adolescente, alcançamos a maturidade. Quando você perde seu corpo da adolescência, você perde possibilidades na sua vida. Possibilidades de fazer proezas físicas mesmo. Você precisa dar adeus a seu corpo jovem, bonito, saudável, e dar alô para a sua vida nova, sua vida adulta, para que você possa entrar em novas etapas e poder conquistar novos desafios, talvez mais importantes até do que aqueles que você tinha quando era mais jovem. Os desafios vão ficando mais difíceis. Então a gente precisa superar esse luto para poder renascer. É como a fênix renascendo das cinzas. Confrontar o grande mal é uma analogia à sombra, ou seja, todas as nossas limitações e tudo aquilo que não gostamos de nós mesmos. O mal, o dragão, o Thanos, Darkseid, Lobo de Steppe, não importa, o vilão, o filme que você esteja assistindo, a mitologia que você esteja fazendo analogia nesse momento. São sempre representações do nosso próprio medo. Medo de perecer diante de alguma falha nossa, de alguma limitação nossa. Todos nós temos fraquezas e o nosso maior medo é ceder essas fraquezas. O herói e seus dragões. Representação de Hércules enfrentando a Hidra de Lerna. O que a Hidra representa? A Hidra é aquele monstro, né, que tem várias cabeças, né, que parecem serpentes, né, como se fosse um dragão com várias cabeças. Que sempre que você corta uma, você nascem duas. É uma representação de um problema insolúvel, um problema que a gente tenta resolver e ele não termina nunca, parece que ele só aumenta. E você só pode resolver esse problema se você achar a origem real dela, ou seja, a cabeça de verdade, né? No caso, a cabeça do centro. Então, os gregos falavam sobre isso. A segunda tarefa de Hércules, ou Heracles em algumas versões, foi de derrotar a Hidra. A Hidra era um monstro que tinha um corpo de dragão e 3 cabeças de serpente. Quando uma cabeça era cortada, 2 nasciam no lugar. Hércules conseguiu derrotar a Hidra com a ajuda de Lolau, ou Iolau, que queimava o local da ferida sempre que Hércules cortava uma cabeça, impedindo que novas cabeças crescessem. A cabeça do meio era considerada imortal, portanto o herói a decepou e a enterrou, colocando uma pesada pedra sobre ela, impedindo que a fera revivesse. A Hidra é a representação de um grande problema, que quanto mais tentamos mexer, mais ele se torna complicado. Note que Hércules derrota a Hidra apenas quando recebe a ajuda de seu braço direito, Iolau.
Essa história é uma metáfora para problemas supostamente impossíveis que aparecem na nossa jornada e podem ser resolvidas quando estabelecemos relações saudáveis. Ter amigos, ter network, ter pessoas para colaborar com você é fundamental para se ter sucesso na vida. Os gregos já sabiam disso e nos passavam através da mitologia. Você muitas vezes não vai conseguir superar um problema sozinho ou sozinha. Então é muito importante termos uma boa relação com as pessoas à nossa volta. Sejam nossos cônjuges, familiares ou amigos, não importa. Sempre precisamos de um braço direito. Nem sempre o herói sai vitorioso da sua luta contra o dragão ou com o monstro. Beowulf, por exemplo, é um herói de poema anglo-saxão, o maior poema conhecido nesse idioma, com 3.072 linhas. Na sua juventude, ajudou o rei Heorot a enfrentar o monstro Grendel, descendente de Caim, na maioria das versões, ao qual derrotou com as mãos nuas e posteriormente a mãe da criatura, que tenta vingar a morte do filho. Já na vida idosa, Beowulf é o rei com muitas riquezas, mas tem que enfrentar um dragão que foi despertado após um servo roubar uma taça de ouro. Beowulf derrota o dragão às custas de sua própria vida. Aqui tem a representação do Beowulf enfrentando o dragão. Ele mata o dragão, ele resolve o problema, mas precisa fazer um sacrifício. Muitas vezes, para resolver um problema, nós precisamos abrir a mão de algo muito valioso. Às vezes, para salvar uma pessoa que nós amamos, ou para pedir alguém que entra numa encrenca, a gente abre a mão de, sei lá, de uma segurança financeira, de um bem material. Isso pode acontecer na nossa vida. Existem vários sacrifícios que a gente pode fazer, às vezes por um bem maior. E isso é viver, isso é ser um herói. Na história de Beowulf, a morte não é algo ruim. Pelo contrário, marca o ápice do herói, que apesar da idade ainda não tinha o mesmo espírito de herói da juventude. A morte é necessária, pois é ela que dá valor à jornada. Toda morte nos mitos é simbólica, pois ao atingir a maturidade, o herói perde seu propósito. Quando terminamos a adolescência, entramos em luto pela perda do corpo juvenil, mas não desmerecemos o nosso corpo adulto. Tem essa representação, como eu falei antes, né, da morte ao nível fênix. Né? Você morre para dar lugar a uma outra coisa. A morte não representa de verdade o fim, apenas uma necessidade. A morte também é um marco para um novo começo, um renascimento. O alcoólatra precisa matar e aceitar a morte do seu antigo para poder aceitar seu novo renascido. Você precisa dar adeus a certos comportamentos, a certos elementos antigos seu que fazia parte do seu eu, mas não cabe mais nessa sua nova realidade. Todo monstro mitológico tem suas versões benevolentes e maléficas. Já o dragão oriental representa algo nobre, sábio, renascimento. Já o dragão ocidental é algo ruim. O dragão sempre guarda algo que não precisa, geralmente ouro ou uma donzela, também frequentemente demonstrado como um ser que gratuitamente ataca vilas e lugares humildes. Representa a vaidade, o egoísmo. Nós mesmos, quando não somos capazes de desestimar nossa persona, ser engolido pelo dragão representa ser absorvido por sua própria sombra. Psicologicamente, o dragão é o atrelamento de si a seu próprio ego. Estamos aprisionados em nossa própria caverna de dragão. É o que ele fala. Quando a gente tem uma vaidade, quando a gente confunde o nosso eu com o personagem que a gente apresenta no mundo, a gente tende a ser derrotado pelo dragão, a gente tende a entrar numa neurose, a gente é absorvido pela nossa própria sombra. Nós nos tornamos uma pessoa pior no mundo. Então é melhor morrer pelo dragão, se sacrificando para matar o dragão, do que simplesmente engolido por ele, pela vaidade, pelas nossas limitações, pelas nossas fraquezas. Então tem essa questão também relacionada de aprendizado com o mito relacionado ao dragão. Os monstros, eles representam o pior de nós. Então, quando você assiste um filme, quando você lê um livro, ali você está lendo também, está vendo, assistindo também, por exemplo, as suas próprias fraquezas, você enfrentando suas próprias fraquezas. Isso tanto no mito moderno quanto no mito antigo. Nos contos de fadas, nos mitos, os tesouros guardados pelos monstros são nossas conquistas em vida. O ouro são os bens, trabalho, promoção, etc. E a donzela em perigo representa nossas relações. Vamos falar disso daqui a pouco. Com o dragão igual ao herói. Aqui tem uma analogia com revistas em quadrinhos, HQs, do Lanterna Verde, né? Lá nas HQs o verde representa a força de vontade. Nesse caso o Hal Jordan representa alguém com sua psique saudável e bem confiante. O Hal Jordan é o Lanterna Verde, né? Na verdade tem vários, né? Mas é um deles, é um dos primeiros.
O anel amarelo representa o medo, né? Quando o Lanterna, por exemplo, quando o Hal Jordan, em um determinado momento dos quadrinhos, cede à vontade, à vaidade, o medo, na verdade, né? Pessoas com baixa autoestima frequentemente tentam impor suas vontades através do medo e tirania. Tá? Quem está aqui é o Sinestro, só para deixar claro, os nerds de plantão, é o Sinestro e o Hal Jordan. Mas se você não acompanha quadrinhos, não tem problema. A representação aqui é a da força de vontade versus o medo. Ambos te dão poderes diferentes. O problema é o que você se torna depois. Ao ceder o medo, um Lanterna Amarelo, por exemplo, ele é capaz, por exemplo, de conquistar mundos, né, impor a vontade dele, se torna um verdadeiro tirano. Enquanto o Verde ele cria coisas, a força de vontade dele permite que ele realize, traga legados, mude a vida de pessoas. Isso é uma representação também da nossa psique, que é feito lá nos quadrinhos. Ou seja, os heróis representando aí a força de vontade versus os problemas de autoestima, que nesse caso aqui, nesse exemplo específico, seria o anel amarelo. Tem um feminino também que nós precisamos lidar, que é uma outra parte do processo de individuação. A gente já falou de desvestir a persona e de reconhecer nossas fraquezas, que é a sombra. Mas nós também temos o feminino. Depois de travar conhecimento com a própria sombra, uma tarefa mais difícil se apresenta. É a confrontação da ânima, ou ânimos para as mulheres, né? Tem essa distinção quando se fala de gênero. Aí é uma frase da Anice da Silveira. Os arquétipos da ânima do ânimos refletem a noção de que cada indivíduo exibe algumas características do sexo oposto. Culturalmente, nós somos tolhidos a fazer coisas específicas, supostamente ligadas ao nosso sexo. Mas, por exemplo, certos comportamentos não são nem racionais. Por exemplo, o homem não chora. Por que o homem não chora? O homem pode ter sentimento, o homem sente, o homem sofre, o homem se apaixona. Da mesma forma que muitas vezes as mulheres são proibidas de fazer coisas que elas poderiam fazer muito competentemente, mas porque são consideradas a tarefa é considerada uma tarefa masculina. Então, nós temos essa distinção social. Então, muitas vezes nós precisamos conhecer nosso emocional, a nossa razão, a nossa lógica, aquele nosso lado, né? O nosso lado masculino ou feminino que está preso ali dentro e a gente tem medo de colocar para fora, de expressá-lo, né? Então, o homem precisa encarar os seus sentimentos, se expressar esses sentimentos, elaborar eles para se tornar um homem saudável, um homem bem-sucedido, um homem confiante, um homem com problema de autoestima, um homem seguro sexualmente. Esse tipo de homem, geralmente, ele não lida muito bem com o feminino dele. E já as mulheres, elas geralmente têm que lidar com a dificuldade de se colocar, de se mostrar a sua autoridade no mundo. As mulheres vivem uma constante batalha em relação a isso, e não é à toa. A sociedade foi construída aí com pilares bem duvidosos. Então, as mulheres e os homens enfrentam desafios diferentes por causa desses pilares mal construídos. O feminino pode ser representado de duas formas: o feminino benevolente, caridoso e sabedoria, ou o feminino maléfico e traiçoeiro. Aqui nós estamos falando agora da definição mitológica, tá? Na mitologia tem essas duas interpretações. Muitas culturas associavam a fertilidade da terra a uma divindade feminina. A mulher é vista como um ser muito poderoso. A mulher dá a luz, assim como a terra se origina nas plantas. A mãe alimenta, como fazem as plantas, assim a magia da mãe e a magia da terra são as mesmas coisas. Relacionam-se. Então, o fato da mulher dar a luz era considerado algo mágico, e eu acho também que é algo bem fantástico, bem incrível. Mas tinha um nível de divindade em muitas culturas. Esse é o feminino benevolente, é o feminino mágico, a sabedoria, enfim. Nut, a deusa egípcia, tida como mãe dos deuses, frequentemente o feminino é vista como uma representação da autoridade materna. Tem esse tipo de feminino também. Quando você tem uma elaboração do feminino ruim, acontece isso. Jung descreveu as qualidades que podem ser opostas, podendo ser uma mãe amorosa, uma mãe terrível. De repente, alguém que teve uma mãe muito predatória, com uma relação muito... uma simbiose muito grande, uma mãe que travava muito, castrava muito seus filhos, pode ter uma relação com o feminino um pouco mais complicada. Pode ter uma visão do feminino um pouco mais terrível. E o oposto também acontece. No poema de Beowulf, a única presença feminina marcante é a mãe de Grendel, que é um feminino perigoso, urubótico, que assassina homens, né? Havia também um medo cultural, né? Acho que até hoje ainda tem esse medo, né? De que a mulher possa ser traiçoeira, de que o feminino possa ser mortal, que possa levar o homem a fazer besteiras. Então,
você tem uma representação dúbia do feminino aí. Um feminino bom e tem um feminino ruim. Então, não quer dizer que as mulheres sejam boas ou ruins, por definição. Cada ser humano é um indivíduo muito próprio, muito sujeito eu. Você tem seu próprio sujeito. Então, se você for uma mulher e está assistindo isso, você tem seus próprios valores. Então, isso é uma representação cultural. Isso tem impacto na nossa forma de lidar com o feminino na sociedade. Então, entender o feminino, aceitar o seu lado benevolente, principalmente, é muito importante. Mas existe também essa representação maléfica e perigosa. Aí pode ir desde uma experiência ruim a uma experiência cultural mesmo, tóxica, que possa passar essa imagem do feminino. O papel da mãe é o primeiro receptáculo da ânima. A ânima é um arquétipo, é uma representação mental que a gente tem de alguma coisa, ou melhor, do feminino especificamente. Posteriormente será transferido para outras mulheres de sua relação concreta, amigas, namoradas, ou não, estrelas, cinemas, de livros. Aqui está mais direcionado especificamente para os homens. No caso das mulheres, acontece geralmente com o masculino. Claro, isso depende muito também do gênero que você se identifica, porque, como eu falei, tem um impacto cultural, um peso cultural aqui. Se a transferência não ocorrer, o homem poderá sofrer esperando sempre a proteção da mulher amada, gerando assim relacionamentos perturbadores. Homens que tiveram relações muito complicadas com mulheres na sua vida, principalmente mães maléficas, ou alguém que acabou substituindo esse papel de mãe e criando uma imagem, um imago do feminino bem tóxico, pode destruir a psique de um homem e pode fazer ele fazer coisas realmente terríveis. Isso, na verdade, é muito perigoso, tá? Isso pode gerar, por exemplo, um homem abusivo, não justificando o erro. Se acontece um erro, ele tem que ser punido. Mas é importante também entender de onde surgem certas relações tóxicas, certos problemas que afligem nossa sociedade, porque sabendo a origem deles nos ajuda a prevenir e até detectar precocemente esses problemas, evitando que se torne uma coisa bem pior. Agora, continuando aqui pela Nícia da Silveira, pelas palavras dela, mas na segunda metade da existência, quando o jogo dessas projeções vai se esgotando, e é a mulher dentro do homem durante anos reprimida, a gente tem essa repressão, porque no consenso coletivo o homem nunca deve permitir que o sentimento influa na sua conduta. Quem penetra na vida sem ser chamada, o homem forte estará então frequentemente amuado, tornar-se hipersuscetível, surgirão intempestivas mudanças de humor, explosões emocionais, caprichos, ele perderá progressivamente o comando de sua causa. Aquela ideia de homem, macho, homem, essa coisa toda, na verdade, é um homem acuado e com uma carga de problema muito grande. Quando o feminino é mal feito num homem, ele se torna alguém com uma necessidade muito grande de se autoprovar, explode com facilidade. Na verdade, todo mundo que tem raiva, todo mundo que explode com facilidade tem alguma questão a ser resolvida. Não existe pessoa geniosa, tá? Isso aí é uma lenda que a gente tem que acabar. Então, quando alguém explode, precisa detectar a causa. No caso de homens, geralmente tem uma relação muito forte com o feminino. E é importante entender isso, é importante que o homem tenha contato com esse feminino. Isso também é representado através da mitologia. Se o homem confronta e aceita esse lado, ele terá segurança com o que ele sente e como se relaciona com o mundo exterior. Eu não vou citar exemplos aqui de figuras públicas, porque isso poderia me trazer sérios problemas, mas é muito fácil você fazer uma associação de pessoas que precisam estar o tempo todo se reafirmando, se mostrando e tal. São pessoas que são inseguras mesmo, são pessoas que são explosivas, têm necessidade de imitar o tempo todo, têm necessidade de fazer cortes, dar paradas de efeito. É uma pessoa que, na verdade, não tem absolutamente nada dentro dela. Então, são só homens quebrados. Homens que provavelmente até sexualmente são mal sucedidos. Homens assim não conseguem agradar a parceira e nem se sentir seguros sexualmente. Homens que falham. Eu estou falando isso porque geralmente é a parte que quando os homens prestam atenção, é quando chega na parte sexual. Mas isso afeta várias coisas na sua vida, inclusive os seus relacionamentos, principalmente. Mas essa insegurança ela é muito perigosa, ela é muito tóxica, causa danos às mulheres e ao próprio homem, sem ele perceber. Da mesma forma que a ânima ajuda o homem a se relacionar com o mundo, o ânimos traz à mulher a capacidade de reflexão, autoconhecimento e gosto pelas coisas de espírito. Aí é o lado masculino, que muitas vezes a mulher é tolhida a ter contato, né? Quando ela consegue fazer esse contato,
ela se conhece melhor e ela consegue ter uma vida um pouco mais plena, ela consegue se sentir satisfeita com as coisas que ela realiza, com as coisas que ela conquista. O primeiro receptáculo do ânimo será o pai. Transfere-se depois para o mestre, para o autor de cinema, campeão esportivo, líder político, projetado sobre o homem amado. Faz dele uma imagem ideal, impossível de resistir à convivência cotidiana. Daí vem as decepções inevitáveis. Isso aí também está ligado muito à questão dos relacionamentos, né? Porque tanto para o homem quanto para a mulher, quando a gente monta a imagem do masculino, do feminino ideal dentro da gente, quando a gente tem um companheiro, uma companheira, geralmente as imagens se confrontam, e quando a gente percebe que aquela pessoa que a gente idealizou não é a pessoa que a gente está casado, namorando, aí geralmente vem as decepções. Mas é importante você entender que você nunca vai achar o homem, a mulher perfeita, porque ela não existe. Isso é uma criação do seu inconsciente. E os mitos nos ensinam muito sobre isso, né? Ali tem, por exemplo, tem a história da princesa e o sapo, né? Que tem aquela questão do homem ideal, né? Ela beija o sapo, ele se transforma num príncipe encantado, perfeito para a vida dela, né? Tem a transformação da imagem do ânimo, do homem, né? Também tem muito a ver com a questão da imagem do ânimos, né? Você começa a mudar essa imagem do masculino, ela começa, que originalmente é representada pelo pai ou por alguma figura masculina com a função paterna, e depois começa a dar outro sentido. Você começa a procurar pessoas para compartilhar a vida. Então, quando você procura uma pessoa com o imago do masculino, quando você tem, por exemplo, uma mulher procurando um homem, ou enfim, não importa. Se você é uma pessoa procurando um masculino, você vai buscar um masculino que represente aquela imagem, aqueles ideais que você já tem dentro do seu inconsciente. Nos contos de fadas, essa transferência frequentemente é demonstrada através de um príncipe transmutado e sapo, que precisa da donzela para retornar à sua forma humana. É literalmente o seu ânimo sendo tolhido e voltado a mulher criando a sua imagem, sendo reprimida e depois voltando à sua imagem original, a imagem que ela deveria ter, se sentindo plena novamente. Agora fica uma dica para os homens e para as mulheres: se você quiser ser pleno nos seus relacionamentos, você precisa entender que a pessoa que você está não é a pessoa que você idealizou. Você precisa amar essa pessoa pelos defeitos que ela tem, não pelas qualidades. O homem e a mulher sofrem esse mesmo sentimento expresso pelo mito de serem completos quando sozinhos, pois a natureza do homem pressupõe a mulher e a natureza da mulher pressupõe o homem. O homem e a mulher são completos do jeito que eles são. Só que a gente tem mania, a sociedade tolhe parte da gente, reprime e faz com que a gente tenha que assumir papéis que muitas vezes a gente não quer assumir. Então nos tornamos pessoas, seres incompletos, seres que estão sempre buscando e às vezes até transferindo para o outro. Nunca procure um relacionamento para se completar. Você precisa ser uma pessoa completa por si mesmo, ok? Se você é uma menina ou menino e quer achar a pessoa perfeita, ela não existe. Você tem que ser pleno pelo que você é. As pessoas que vierem são pessoas para você colocar um plus na sua vida. Pessoas com as quais você queira a companhia. Você tem que ser feliz e feliz por si mesmo, ok? A energia do ponto central manifesta na compulsão e ímpeto irresistíveis de tornar-se o que se é, tal como todo organismo é compelido a assumir aproximadamente a forma que lhe é essencialmente própria. Jung sobre as mandalas representando o self. Jung estava falando da transformação de nós no eu mesmo. Nós somos compelidos, nós somos estimulados desde que nascemos, biologicamente e psicologicamente, a nos tornarmos alguma coisa. E na nossa vida nós nos direcionamos a isso, tentamos buscar esse propósito e nós temos essa compulsão mesmo a nos tornarmos alguma coisa. Então precisamos passar por esse processo de individuação para que nos tornemos alguém que a gente ache que vale a pena mesmo, nos tornarmos nosso eu de verdade, nosso eu que deve ser feito. Não é o seu eu profissional, não é seu eu acadêmico, não é nem seu eu nos seus relacionamentos. É uma coisa maior, mas também simples. É algo cheio de pequenos fragmentos, mas muito compacto. Então, é complexo, mas também não é difícil.
Os mitos nos ensinam isso. Os mitos nos ensinam que nós vamos ter muitos obstáculos e algumas vezes nós vamos perecer neles. Muitas vezes o herói morre, algumas vezes o herói fica gravemente ferido. Mas o herói sempre volta, ele sempre se renova, sempre está mais forte. Se você gosta de animes e já viu Dragon Ball, você sabe que o Goku sempre volta mais forte. Ou que o Superman sempre vai retornar da morte para poder enfrentar o inimigo. Ou, enfim, o herói ele está sempre se reerguendo, ele está sempre voltando cada vez mais poderoso. Aqui estão as referências usadas para fazer esses slides. Se precisar, pause o vídeo. Meu nome é Elias Ribeiro, muito obrigado pela sua companhia. Se você está vendo isso pelo YouTube, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever se não for um inscrito, principalmente no canal Psiconerd. E de novo, muito obrigado e eu aguardo os comentários aí se quiser conversar mais comigo, beleza? Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.